Galerinha, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, uma aula de um novo conhecimento, uma aula que vamos abordar algumas dicas ligadas ao período antigo da filosofia para o Enem 2020 e hoje nós iremos abordar os filósofos pré-socráticos, tá certo? Então, como vimos em aulas anteriores, a filosofia ela surge na Grécia Antiga por volta do século V a.C., e os primeiros filósofos eles são chamados de filósofos pré-socráticos, tá certo? Então, os filósofos pré-socráticos, pessoal, eles eram os filósofos naturalistas, os filósofos que eram considerados os grandes pensadores da natureza, tá certo? Então, por volta do século IV a.C., surgiram esses filósofos, o que deu mais ênfase ao contexto de filosofia naturalista foi chamado por Tales de Mileto. E Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo desse período, o primeiro filósofo pré-socrático, tá certo? E esse filósofo pré-socrático ele deu ênfase à filosofia e às suas culturas filosóficas naturalistas, tá certo? Mas dentro do período filosófico chamado de período pré-socrático, surgiram vários outros filósofos, tá certo? Nós vamos dar ênfase hoje na nossa aula e algumas dicas que vou trazer para vocês para que vocês se identifiquem mais com esse contexto filosófico, certo? Então, o período pré-socrático foi a primeira corrente de pensamento que surgiu por volta do século VII a.C., tá certo? E os filósofos pré-socráticos, entre eles Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, Demócrito de Abdera, esses filósofos eles deram uma grande contribuição para a filosofia até os dias atuais, tá certo? Então, todo o contexto filosófico surge com o período pré-socrático, surge com os filósofos naturalistas, tá certo? Então, não esqueçam, a filosofia pré-socrática surgiu por volta do século VII a.C., com Tales de Mileto, e eles eram os filósofos que tentaram explicar o mundo e o universo a partir dos fenômenos naturais, tá certo? Então, a gente pode falar sobre os filósofos pré-socráticos quando a gente fala que eles queriam entender a origem daquilo e de todas as coisas a partir dos princípios delas, a partir dos princípios naturais, tá certo? Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, como eu já disse para vocês, e o principal elemento que Tales de Mileto estudava era o elemento chamado água, tá certo? Então, Tales de Mileto, ele fala da água como um elemento que forma todas as outras coisas. A água é o principal elemento, é o elemento que forma todas as outras coisas, tá certo? Outro filósofo de Mileto se chama Anaximanes de Mileto. Anaximanes de Mileto, seu principal elemento é o ar, tá certo? Outro filósofo de Mileto também que deu ênfase ao contexto de filosofia naturalista foi Anaximandro de Mileto, irmão de Anaximenes, tá certo? Anaximandro de Mileto foi o filósofo pré-socrático que estudou o apeiron, tá certo? O estudo do apeiron, o elemento chamado apeiron, entre outros filósofos, tá certo, pessoal? Então, a filosofia pré-socrática ela é bastante ampla. Então, os filósofos pré-socráticos, podemos citar também Pitágoras de Samos, que é o grande estudioso dos números, da física e da matemática. Podemos citar também Parmênides de Eleia, onde o ser, para ele, é um ser absoluto. Podemos citar Xenofonte de Colofon, que ele fala de uma ideia de a ideia de uno, tá certo? Mas os dois principais filósofos desse período é aqueles dois filósofos que Platão utilizou lá na sua teoria das ideias, que são eles, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso, tá certo? Então, Parmênides de Eleia acreditavam no uno, num ser eterno, perfeito e não se modifica. Ou seja, para ele o movimento é uma ilusão. Já Heráclito acredita no movimento como um movimento como bastante evolução, que o homem, o ser, todo o contexto natural está em evolução, tá certo? Então, essas duas teorias fazem com que o grande Platão montasse uma teoria ou criasse uma teoria que se chama Teoria das Ideias, onde ele explica esse movimento como ilusão e esse movimento como permanente, tá certo? Essa evolução permanente.
Então, por exemplo, o Heráclito de Éfeso, o principal elemento de Heráclito é o fogo. Por quê? Porque tudo que queima se transforma, tá certo? Então, por isso que o elemento primordial de Heráclito de Éfeso é o fogo, tá ok? Então, os filósofos pré-socráticos ou os filósofos naturalistas, eles são divididos em duas partes, tá certo? Eles são divididos em os filósofos pluralistas e os filósofos monistas. Os filósofos monistas são aqueles que estudam um único elemento, um só elemento, como Tales, por exemplo, estuda a água, e os filósofos pluralistas, que estudam mais de um elemento, tá certo? E nesses filósofos pluralistas a gente pode citar Xenofonte de Colofon, por exemplo, que estuda mais de um elemento, tá certo? Então esses filósofos, eles são considerados os filósofos naturalistas, tá certo? Então não esqueçam, fazendo um breve resumão do que foi dito hoje na aula. Os filósofos pré-socráticos surgiram por volta do século 7 a.C., tá certo? E foi a primeira corrente que surgiu nesse período, a primeira corrente de pensamento, onde o conhecimento ainda era voltado a um conhecimento mitológico, tá certo? E os principais filósofos, entre eles Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo pré-socrático, que trouxeram, dentro de um contexto filosófico, o sistema de conhecimento voltado à natureza, os filósofos naturalistas. Tá ok? Então, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, Xenofonte de Colofon, Parmênides de Elea, tá certo? Esses filósofos, Demócrito de Abdera, que também estudava os átomos, que o mundo surgiu e o homem, o universo surgiu de uma explosão de infinitos átomos. Então, esses filósofos, eles deram essa ênfase de filosofia naturalista, tá certo? Então, não esqueçam dessas dicas e prestem atenção para quando forem fazer a prova do Enem 2020. Valeu, pessoal! Lembrem-se, venham fazer parte da nossa família, a família Mais Med. Valeu, galerinha!